Nessa questão, pessoal, nós temos aqui um textão, portanto, temos um novo tipo de questão, diferentemente daquelas questões que a gente resolveu, que não é mais diretas, elas já traziam um sistema, e ali você usaria aquilo que nós aprendemos durante a teoria para resolver os sistemas, né? Ou seja, sair da forma algébrica, passar para o formato matricial, e daí a gente usaria o teorema de Gabriel-Cramer para resolver aquele sistema. Nessa videoaula eu quero abordar outro tipo de questão, tá certo? As questões problemas, aquelas que envolvem, melhor dizendo, interpretação de texto. Você tem um enunciado grande, robusto, e precisa pacientemente usar aí a sua capacidade de leitura, de interpretação, para só então chegar no sistema, na forma matricial, usar a ferramenta de Cramer e poder encontrar a solução do sistema. Tá joia? Então me acompanhe. Essa é uma questão da FGV, é um caso, tá certo? O enunciado abaixo será utilizado pelas questões 3, 4 e 5. O textão ele diz assim: uma empresa prestadora de serviços gerais assume contratos padrões de 3 diferentes tipos: limpeza, segurança e copeira. Então você tem aí contratos de 3 tipos: um contrato de limpeza, um de segurança e um de copeira, onde o contrato de limpeza requer 5 funcionários, um coordenador e consome R$ 30 em produtos de limpeza. Tá certo? Então, o contrato de limpeza está posto. Já o contrato de segurança requer 10 funcionários, também um coordenador, e não apresenta consumo de nenhuma natureza, R$ 0 ou R$ 0. Tá legal. Finalmente você tem o terceiro contrato, que é o contrato de copeira. Ele requer 2 funcionários, um coordenador e consome R$ 10 em produtos de limpeza. Então veja aí os 3 tipos de contratos, as suas características, o que cada equipe desses contratos tem, tá certo? Porque a gente vai transformar isso daí num sistema de equações lineares, para depois então começarmos a resolvê-lo. O enunciado grandão termina dizendo assim, pessoal: a empresa possui atualmente 90 funcionários que podem atuar em qualquer dos 3 contratos. Interessante. 22 coordenadores e R$ 400 para despesas de consumo. Tá legal. Vamos à terceira questão. Na verdade, vamos passear pelas 3 questões. A terceira, que pede para o aluno o sistema que resulta desse textão. Qual é o sistema? É um desses daqui, tá certo? A quarta questão, ela exige a notação matricial do sistema que você terá descoberto na questão anterior. E a quinta, ela quer que você resolva o sistema encontrado. Tá certo, pessoal? Então, massa. Eu quero colocar aqui para a gente um esqueminha bacana que vai nos ajudar. Tá certo? O que foi que eu fiz? Vamos pegar os contratos, os padrões dos contratos, e vamos colocá-los nas linhas da matriz. Tá certo? Teremos uma matriz 3x3. Já as colunas dessa matriz serão os contratos. Então, você tem um contrato, outro contrato e um terceiro contrato. As linhas, você tem aqui os funcionários, tá certo? Você tem os coordenadores. Aqui tem um erro, né? Não são contratos, são coordenadores. C, que se refere a contratos, tá joia? Perdoem aí a gafe.
E aqui você tem os valores em reais. Ah, para com isso. Quer dizer, quando você chega nessa matriz, tá? Quer dizer, você tem aqui no primeiro contrato 5 funcionários, um coordenador e R$ 30 em despesa. No segundo contrato, 10 funcionários, um coordenador, nenhuma despesa. E no terceiro contrato, você tem 2 funcionários, um coordenador e R$ 10 em despesas. Sim ou não? Então, maravilha. De modo que aqui você só tem funcionários, aqui você só tem coordenadores e a terceira linha você só tem dinheiro. Isso já nos dá uma ideia bacana. O sistema de equações, ele terá essa matriz A como matriz dos coeficientes, vezes a matriz X como matriz das incógnitas, tá joia? Isso vai ser igual ao resultado, ou seja, o total de funcionários que você dispõe, o total de coordenadores que você tem, o total de reais que você possui. Tá certo? Mas isso o texto ele disse para você. Vamos lá. Vamos voltar ao texto aqui. Eu já tenho aqui o texto e também tá certo? Aqui nós temos o texto e vocês viram lá, né? Os totais são o quê? São 90 funcionários, 22 coordenadores e R$ 400 em despesas. Ou seja, a nossa forma matricial, ou seja, começando pela questão 4, tá? Para depois aí a gente abordar o sistema na sua forma algébrica, você tem lá aquela matriz A que acabei de fazer com vocês, onde aqui você tem funcionários, coordenadores de cada contrato e o valor de despesas. Então você tem a matriz dos coeficientes, a MC, você tem a matriz das incógnitas, a MI, e você tem a MR, a matriz dos resultados. Sim ou não? Então, tranquilão. Se você chega na forma matricial, é um pulo para você passar para a forma algébrica, porque veja bem, 5 vezes x, 5x, 10 vezes y, 10y, 2 vezes z, 2z. Isso igual a 90. Então, a primeira equação do nosso sistema de equações é essa, 5x mais 10y mais 2z igual a 90. Professor, como é que você fez? Cara, eu peguei essa matriz e multipliquei a matriz dos coeficientes e multipliquei pela matriz das incógnitas. Tá certo? É uma matriz 3 por 3, essa daqui é uma matriz 3 por 1. O critério da multiplicação diz que é possível multiplicá-las. E ao fazer isso, você chega na forma algébrica. A mesma coisa acontece com a segunda linha. Se você pega a segunda linha dessa matriz dos coeficientes e multiplica pela matriz das incógnitas, você vai bater tranquilamente essa terceira linha, essa segunda linha, que é a segunda equação do seu sistema. X mais Y mais Z igual a 22. Tá certo? Que se refere aí à quantidade de coordenadores possíveis. A primeira equação se refere à quantidade de funcionários possíveis. E a terceira linha, que resultará na terceira equação? 30 vezes x, 0 vezes y, e aí cortou o y, por isso que eu deixei a lacuna aqui, mais 10 vezes z. Isso vai te dar R$ 400. Aí você tem a terceira equação, que se refere aí à quantidade de dinheiro disponível. E aí, com isso, você já tem a terceira questão resolvida. Tá? 5x mais 10y mais 2z igual a 90, x mais y mais z igual a 22, 30x mais 10z igual a 400. Ou seja, nós temos aqui a letra C. A letra C, ela coincide com o nosso raciocínio aqui, portanto, é a correta. E observe que eu já te dei também a resposta da próxima questão. Ela pede a notação matricial. Ora, a notação matricial é a letra E. Tá? Compare direitinho. Olha aqui a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos resultados. Confere? Tá joia? Então, maravilha. A quinta questão, ela é um brinde, tá? A galera vai usar aí o teorema de Gabriel Cramer nessa
nessa notação matricial e vai descobrir aí o valor de x, y e z, que vai ser uma dessas 5 alternativas. Lá no site, lá na lista de exercícios, a galera obtém a alternativa correta, lá tem um gabarito. Bom, eu quero terminar esta videoaula mostrando para a galera essa questão. Vamos lá, vamos voltar lá para a lista de exercícios para a gente resolvê-la, para a gente ler por lá. Muito bem. É uma questão também dessa mesma espécie, tá certo? Textão, enunciado robusto. O aluno, ele precisa usar a sua capacidade aí de interpretação, concatenando dados, informações, e não é usando isso de acordo com as ferramentas matemáticas que a gente instrumentalizou, que a gente passou para vocês. Então vamos embora. A 10ª questão, ela diz assim: uma padaria usa, além de farinha já misturada com ingredientes, que é comprada pronta, alguns ingredientes adicionais para reforçar o sabor em algumas receitas. Os ingredientes adicionais são açúcar, sal e amido de milho. Opa, então veja, temos aqui já uma sequência de dados, de informações. Quais são? Os ingredientes adicionais são açúcar, sal e amido de milho. Segura aí. O que mais? Os 3 produtos mais importantes da padaria são o pão, o bolo e a broa salgada. Opa, temos aí mais uma sequência de informações. Essa padaria, usando os ingredientes adicionais, que são açúcar, sal e amido de milho, ela produz os 3 produtos mais importantes: pão, bolo e broa salgada. E aqui vem, não é a informação que a gente vai usar para construir a matriz dos coeficientes. 1 quilo de açúcar é usado na mistura para fazer uma assada de pães, ou também na mistura para fazer uma partida de bolos. 1 quilo de sal é usado na mistura para fazer uma assada de pães, ou também na mistura para fazer um tabuleiro de broas. E o amido é usado em 1 quilo para reforçar a mistura de uma partida de bolos ou um tabuleiro de broas. Veja que o açúcar não é usado na mistura de broa, o sal não é usado na mistura do bolo e o amido não é usado na mistura do pão. Quer dizer, o ideal é você pausar o vídeo e começar a rabiscar, a fazer aí um esboço, tá certo, da sua matriz dos coeficientes, da qual virá o nosso sistema, não é isso? O qual nós iremos usar para resolver essa questão, porque ela termina pedindo o seguinte para você: para produzir 5 assadas de pães, 4 partidas de bolos e 3 tabuleiros de broa, são necessários quantos quilos de açúcar, sal e amido, respectivamente? E aqui a questão te traz as alternativas. Então, aquele meio esquema: puxa vida, cadê a matriz dos coeficientes? Depois a matriz das incógnitas. A matriz dos resultados, acho que isso já é um consenso aí com a galera, ela está aqui. Essa é a matriz dos resultados, tá certo? Resta a matriz dos coeficientes. Muito bem. Para a gente encerrar essa videoaula, eu já tenho aqui, tá? Um esboço bacana que você poderá usar para desenrolar. Muito bem, vamos chamar as linhas de produtos. Então você tem aqui a primeira linha, os pães, a segunda linha, os bolos, e a terceira linha, a terceira linha é o quê? BS, broa salgada. É isso mesmo. As colunas, temos os ingredientes adicionais. Você se lembra lá do açúcar, do sal e do amido? Muito bem. Tá certo? Então você tem aqui as quantidades e você tem a matriz, não é dos totais, tá certo? Então, por exemplo, para você fazer aí, vamos voltar lá para a questão.
para você fazer, 1 quilo de açúcar é usado na mistura para fazer uma assada de pães ou também na mistura para fazer uma partida de bolos. Então, 1 quilo de açúcar é usado aqui para os pães e para os bolos, mas não é usado para a broa salgada. Da mesma forma, 1 quilo de sal é usado nos pães e na broa salgada, mas não é usado para os bolos. E por fim, o amido. Lá do texto, nós adquirimos esses dados aqui, nada de amido para pães, porém 1 quilo de amido tanto na fabricação dos bolos como na produção das broas salgadas. Cara, que beleza! Aí você tem aqui o formato matricial do seu sistema. Perceba, e assim, eu gostaria de sugerir, se ficar bacana aí para a tua cognição, para a tua maneira de ver, eu gostaria de sugerir que você começasse como eu começo, pela forma matricial, quando a questão ela for de textão, quando o enunciado ele for grandão, tá certo? Até porque, veja, se ele quer que você resolva o sistema, daqui você já vai para Cramer, sim ou não? Entende? Só quando a questão ela exigir que você tenha tanto a forma algébrica quanto a forma matricial, que você, antes de resolvê-la, poderá ou precisará escrever o sistema na sua forma algébrica. Massa. De posse da matriz dos coeficientes, da matriz das incógnitas e da matriz não é dos resultados, que a gente chamou de MCzinho, MIzinho e MRzinho, opa, o que é que Cramer diz? Ele diz assim, você quer calcular o x? Então, calcule primeiro o determinante de MC e divida pelo... calcule primeiro o determinante de MX e divida pelo determinante de MC. Foi o que eu fiz. Olha lá. Determinante da matriz coeficientes, que é essa garotona daqui, cheia de zeros, mas que beleza, ó. A diagonal secundária dela é cheia de zeros, que maravilha. Isso vai te dar uma continha tranquila. Olha lá. De modo que o determinante de MC será menos 2. O determinante de MX... Eita, mas quem que é MX? Você tá ligado, né? Você vai pegar a matriz MC, a primeira coluna dela que se refere não é aos X, você vai tirá-la e colocar os elementos da matriz dos resultados. Fizemos aqui, usamos a ideia de Pierre e Sarri, flechinha para lá, flechinha para cá, você tem aí o resultado menos 6. A mesma coisa para a matriz MY, determinante dela vai ser menos 4, determinante da matriz MZ, menos 2. E aí você faz as continhas tranquilamente, tá certo? O X vai ser 3, o Y 2, o Z1, alternativa à letra A. Ok?